O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho fala de Nossa Senhora em vários lugares, não em muitos lugares. Fala de Maria o suficiente, porque o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho de Nossa Senhora. O Evangelho tem como protagonista Jesus. Como ele, Jesus, é protagonista de toda a Bíblia. Todo mundo deve saber isto. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus significa que tem um conhecimento bastante profundo da palavra de Deus. Nesta palavra que nós acabamos de ouvir, primeiro temos de frisar a preocupação maternal de Maria, que depois que Jesus saiu da casa dele em Nazaré e começou a pregação do Evangelho, naqueles 3 anos mais ou menos até a ressurreição, Maria não ficou em Nazaré sossegada, mas sempre acompanhou o próprio filho. Lá onde está Jesus, encontramos Maria. É incrível isto no Evangelho. Até o último instante, lembre-se, aos pés da cruz, os apóstolos deixaram abandonar Jesus, covardes. Mas Maria, mãe de Jesus, ficou fidelíssima ao lado do próprio filho no momento mais difícil da vida dele, até a sepultura. Esta é a missão de Maria. Por isso, hoje, nesta repetição que o Evangelho faz, de Jesus que está pregando numa casa particular, de repente recebe a visita dos parentes, dos primos dele, dos vizinhos, porque Nazaré era uma cidadezinha pequena, todos mais ou menos eram parentes. E com este se acompanhou também Maria, em companhia de parentes, então foi encontrar o próprio filho. Não dava para entrar. O lugar era já lotado de curiosos, de ouvintes da palavra de Jesus. Jesus, sua mãe e seus parentes estão lá fora, gostariam de falar consigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Agora pergunto a vocês, caros irmãos e irmãs, o
o que Maria pensou quando ouviu esta palavra do próprio filho? Quem é minha mãe? Será que Nossa Senhora se ofendeu? O que vocês acham? Não. Porque Maria viveu 30 anos com Jesus, conhecia muito bem o coração e o jeito de ser do próprio filho, muito bem. Não havia intimidade maior com Jesus do que da própria mãe. E a própria mãe, cheia de graça do Espírito Santo, tinha uma capacidade única no mundo de poder assimilar os gestos, as palavras, as atitudes, até os sentimentos de Jesus. Então ela estava acostumada ao linguajar do próprio filho. Maria não se ofendeu, como você lembra no Evangelho de Caná da Galileia, quando Jesus mudou toda aquela abundância de água em vinho bom, para não estragar a festa de casamento. E Maria discretamente diz ao próprio filho: Jesus, está faltando o vinho. Só quem é da terra de Jesus, ou como na minha terra do sul da Itália, não há refeição, não há festa nupcial sem vinho. Se faltar o vinho daquele bom, a festa já está estragada. Meu filho, está faltando o vinho, a festa pode dar vergonha à família e nossos parentes. E Jesus parece que dá uma de indelicadeza para com a própria mãe, que tem a que ver a senhora e eu com este problema. E Maria, que conhece o coração do próprio filho, sabe para onde Jesus quer chegar, porque disse Jesus: a minha hora ainda não chegou. Qual a hora? E Maria, com a própria fé, não digo que antecipa a hora, mas a antecipa sacramentalmente e exige o milagre do próprio filho, que é uma antecipação daquilo que Jesus vai fazer na última ceia, quando não vai mudar água em vinho, mas vai mudar o vinho no sangue dele. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vocês. Maria, na própria fé, ajuda, diríamos, Jesus a trilhar o caminho do Pai, fazendo o que nós não entendemos, mas realizando os mistérios de que nós vamos precisar. Maria não se ofendeu, portanto, nesta resposta de Jesus, mas entendeu magnificamente o recado de Jesus. Quem é para Jesus a mãe, o irmão, a irmã? Todo aquele homem ou mulher que seja, que faz sempre a vontade de meu Pai. Podia Jesus ter dúvida sobre a fidelidade da própria mãe a respeito da vontade do Pai? Nenhuma. Quando o anjo anunciou a Maria que ela foi a escolhida por Deus de ser a mãe do Messias, do Redentor, Maria apresentou a sua atitude constante de vida: eu sou a serva do Senhor, faça-se de mim segundo a sua palavra. Isto é, eu obedeço sempre à vontade de Deus. Ele quer isto, não quer nem saber o que vai acontecer na minha vida. Ele quer, eu também quero fazer a vontade do Pai. Então Maria não foi estranhando a resposta de Jesus: é minha mãe quem faz a vontade de meu Pai.
Mas Maria entendeu ainda uma coisa mais profunda naquela resposta de Jesus. A maternidade dela não é uma maternidade puramente ou unicamente biológica. A maternidade de Maria se amplia maravilhosamente conforme o projeto de Jesus para ser uma maternidade espiritual também, além de ser biológica. Mãe biológica de Jesus, o filho dela, mas mãe espiritual de todos que iriam fazer a vontade do Pai, como Jesus ensina e como ele, Jesus, fez literalmente em toda a própria vida, até nos momentos mais difíceis de Jesus. Lembramos, na horta de Getsemani, Jesus está para iniciar a paixão dele, numa visão quase sintética de tudo aquilo que ele iria sofrer a partir daquele momento até a sepultura. Jesus sente um horror, medo, uma revolta, uma reação de todo o organismo dele, tanto o esforço que Jesus deve fazer para enfrentar a paixão, que ele começou a suar sangue. Diz São Lucas, que era médico, e entendia estas coisas. Mas apesar do esforço, apesar do horrível sentimento que sentia de revolta, de rejeição da paixão, como todos nós sentimos perante a dor, o sofrimento, Jesus, porém, dá uma aula de vida cristã para todos nós, para sempre. Pai, se fosse possível, afaste de mim o cálice desta paixão. Porém, se faça a tua vontade. Belíssimo o testemunho de Jesus. Muito coerente e fiel com o testemunho que deu na resposta à própria mãe. É minha mãe quem faz a vontade de meu Pai. E eu sou disposto a fazer sempre a vontade de meu Pai. E Maria, Jesus sabia muito bem, sempre fez a vontade do Pai do céu. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós temos a vocação para ser santos, e a vocação universal para a santidade. O Concílio Vaticano II lembrou isto fundamentalmente. Todos os homens e mulheres, de todos os tempos, de todos os lugares, têm uma vocação universal, de serem santos, porque Deus é santo. Quem é o santo maior? Quem faz mais milagres? Não. Maria tem feito algum milagre na terra? Nenhum. Mas é a maior das santas. Em que consiste então a santidade? Vou contar o que aconteceu com a irmã de São Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja. A irmã, mais nova do que ele, disse ao irmão: irmão, você que é tão inteligente, tão preparado, você que penetra nos segredos da vida de Deus, numa maneira única, brilhantíssima, me diga em poucas palavras, o que devo fazer para eu também ser santa? E São Tomás de Aquino, com toda a teologia dogmática na sua cabeça, respondeu: mana, faça sempre a vontade de Deus. Pronto. Caríssimos irmãos, nós vamos assimilar este projeto de Deus, que quer todos nós santos, mas repetindo com convicção esta afirmação: santidade é fazer a vontade do Pai. Todo mundo. De novo, mais forte. Santidade é fazer a vontade do Pai. Nossa Senhora tem feito algumas vezes uma vontade própria em lugar da vontade de Deus? Nunca. Sempre ela fez
plenissimamente a vontade do Pai, até quando o Pai pediu que ela ficasse ao lado do Filho, em silêncio, assistindo e colaborando generosamente à paixão e morte do próprio Filho. Também nisto Maria deu uma aula, fazer sempre a vontade do Pai. Esta é a santidade de Maria. É nisto que nós encontramos, irmãos e irmãs caríssimos, o segredo para nós também sermos santos, fazer sempre a vontade do Pai. Quando nós rezemos o Pai Nosso, que é uma oração que Jesus nos ensinou, e que nós temos o costume de rezar, que sabe quantas vezes ao longo do dia, só no terço rezamos 5 vezes o Pai Nosso. Pois é, qual é a terceira expressão da primeira parte do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, tem algum santo que não quer fazer a vontade do Pai? Não existe. Se algum santo, no momento, no céu, dissesse: eu não quero fazer a vontade do Pai, já vai para o inferno, não fica no céu. Como aconteceu com Satanás. Era Lúcifer, um anjo belíssimo, o mais glorioso e luminoso de todos. Eu não quero servir ao Senhor, disse Satanás. Imediatamente ele criou o inferno e foi longe do paraíso. No céu nunca vai acontecer que a pessoa que está lá não se convença, não se disponha a fazer a vontade do Pai. Mas na terra nós temos a nossa liberdade ainda funcionando, com todas as limitações e os bombardeios que o mal e o Satanás, nosso inimigo, nos fazem. E nós corremos o risco de fazer nós a vontade nossa e não a vontade do Pai. Aí estragamos toda a festa. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitando deste Evangelho, desta bela notícia de Maria, que é apresentada pelo próprio Filho, não com uma repreensão, mas com um elogio único. Ela é a criatura que sempre fez a vontade de meu Pai, portanto, é minha mãe biológica, muito mais mãe, porque sempre faz a vontade do Pai. Nós também, hoje, nos comprometemos todos, a partir deste momento, custa o que custar, como Jesus fez e Maria fez, eu aceito de fazer sempre a vontade do Pai. Não precisa milagre nenhum para ser canonizado santo ou santa. O milagre mais milagroso que a pessoa possa fazer é fazer sempre, como Maria, a vontade do Pai. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar, este é o segredo da santidade. Caríssimos irmãos e irmãs, eis aí o programa da nossa vida cristã que Maria e Jesus nos apresenta. Faço votos a todos vocês, irmãos e irmãs, e me coloco no meio de vocês, que nós progridamos neste caminho de santificação, seguindo o exemplo de Jesus e de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.